Na Grécia Antiga, os surdos eram frequentemente vistos como inferiores e excluídos da sociedade. A filosofia grega enfatizava a importância da fala e da audição para a comunicação e o aprendizado. O filósofo Aristóteles considerava os surdos como incapazes de aprender, devido à sua incapacidade de ouvir. Aristóteles acreditava que os surdos não poderiam aprender, pois a fala era considerada essencial para o pensamento. Isso levou à exclusão dos surdos da educação e da sociedade. Na Roma Antiga, os romanos adotaram muitas das atitudes gregas em relação aos surdos, considerando-os como cidadãos de uma segunda classe. O direito romano classificava os surdos como incapazes de exercer direitos civis, a menos que soubessem falar. No entanto, existem registros de surdos romanos que alcançaram sucesso em áreas como a arte, a literatura e a política. O imperador romano Marco Aurélio escreveu sobre a importância de tratar os surdos com respeito e compaixão. Na Idade Média, a Igreja Católica tinha grande influência sobre a sociedade e via os surdos como incapazes de compreender a fé. Alguns mosteiros desenvolveram códigos gestuais internos para a comunicação entre monges, o que demonstrava que a comunicação visual era viável. No Renascimento, foi o início da educação dos surdos. Em 1550, Pedro Ponce de León, Espanha, considerado o primeiro professor de surdos, ensinava filhos de nobres a se comunicarem por gestos e escrita. Em 1620, Juan Pablo Bonet, Espanha, publica o primeiro livro sobre a educação de surdos, propondo um alfabeto manual. Em 1669, John Willis, Inglaterra, defende que os surdos podem aprender a ler e escrever. No século XVIII, a fundação das primeiras escolas. Em 1760, Charles Michel, França, funda a primeira escola pública para surdos em Paris e desenvolve a língua de sinais francesa, LSF. Em 1779, Samuel Heinicke, Alemanha, cria uma escola com base no oralismo, método que força os surdos a falarem e lerem lábios, proibindo sinais. Já no século XIX, houve a expansão da educação e o Congresso de Milão. Em 1817, Thomas Glaudet e Laurent Clerc, Estados Unidos, fundam a primeira escola para surdos nos Estados Unidos, influenciada pela LSF. Em 1857, houve a criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, no Brasil, fundado pelo professor surdo francês Ernest Reutte, no Rio de Janeiro. Trouxe a língua de sinais francesa, que influenciou a Libras. Em 1880, Congresso de Milão, educadores oralistas decidem que a educação de surdos deve ser exclusivamente oral, proibindo a língua de sinais em escolas. Isso prejudicou gerações de surdos ao redor do mundo. No século XX, movimentos de valorização da língua de sinais. Em 1951, houve o Congresso de Roma, primeiros debates sobre a volta da língua de sinais na educação de surdos. Em 1960, William Stockwell, Estados Unidos, publica estudo comprovando que a língua de sinais americana, ASL, é uma língua natural e completa. Em 1980, Movimento do Orgulho Surdo, comunidade surda,
começa a lutar por direitos linguísticos e culturais. No século XXI, houve avanços e direitos dos surdos. Em 2002, surge a Lei número 10.436, Brasil. Reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, como meio legal de comunicação. Em 2005, Decreto número 5.626 regulamenta o ensino de Libras e a acessibilidade para os surdos no Brasil. Em 2021, surge a criação da Universidade Bilíngue para Surdos, UFSC-INES, primeira universidade pública bilíngue em Libras e português no Brasil.